vocês, eu sou o Zukinex. Eu tô aqui porque hoje é uma data muito especial, uma das datas mais importantes para nós cristãos. A Páscoa, é isso mesmo, rapaziada. Pera, deixa eu ir para outro estágio, não tem como não. E a gente vai conversar sobre o verdadeiro significado da Páscoa hoje, tá bom? Eu quero falar também um pouquinho. Deus abençoe vocês, tá bom? Comem muito chocolate, não se esqueçam do verdadeiro significado da Páscoa, que é a ressurreição do lendário Jesus, tá bom? Não se esqueçam disso, pessoal. E hoje eu vou contar a história do verdadeiro significado da Páscoa pra vocês, tá bom? Como eu sou cristão, eu já sei um pouquinho, tá bom? E eu vou querer contar pra vocês, pra quem não sabe, tá bom? A história aconteceu na vida real, mas já faz mó tempão. Faz quase uns 1000 anos antes de... Não, 1000 anos. E naquela época, Jesus, ele comemorava a Páscoa. Ele não comemorava a Páscoa pela ressurreição dele. É porque naquela época, pessoal, Jesus nem foi crucificado. Tinha o faraó. Quem conhece o faraó do Egito lá? Do Egito. Eu acho que nem existe mais faraó. Eu acho que é rei agora mesmo. Não existe faraó. Como eu ia dizendo. E esse faraó, ele era do mal. O pai dele tinha morrido. E ele escravizou os cristãos. Algo assim, escravizou os israelitas, para ser mais exato, tá? Os judeus, sei lá, vocês entenderam. E ele não quis libertar na época de Moisés. Moisés disse no nome de Deus, porque Deus tinha pedido. Não, ele não tinha pedido coisa nenhuma. Ele mandou Moisés ir através de uma figueira pedir, através de uma árvore pegando fogo. E ele foi de boas naquele pique. Deixa eu botar minha aura aqui para vocês. Pronto. E foi assim. E depois ele não quis. Aí Deus, ele estava cansado de Moisés ficar implorando. E sabe o que Deus fez? Mandou 10 pragas. E essas 10 pragas foi horrível, pessoal. A primeira foi... Eu não me lembro, pessoal. A primeira eu acho que foi de animal. A segunda foi, se eu não me engano, de... Como é que eu digo? Aqueles bichos lá. Aquele bicho lá, eu não sei o nome, pessoal. Vocês sabem? É aquele bicho... Ah, não. Aqueles bichos, gafanhoto, gafanhoto. Certo, pessoal? Aí tudo certo. Mas ele, do mesmo jeito, não quis libertar. Aí a segunda foi do mar ficar com cor de sangue, a segunda praga. E do mesmo jeito o faraó não tomou juízo na cara e não libertou os israelitas. E depois veio a terceira praga, que começou a piorar, porque era rã. E quem odeia rã? Já senta o dedo no like aí. Quem odeia rã? Rã é bicho nojento e algumas são até venenosas, sabia? São venenosas. E se eu não me engano, a quarta foi de ficar sem luz, a lua ficar sem sol em Israel. Não, é só no Egito todo. Aí foram indo as pragas, mas até lá ele não quis obedecer. Aí Deus, apurrinhado já dessa desobediência, ele fez o quê? Zukinex. Ele mandou a 10ª praga. Mas antes, o anjo da morte, ele ia matar todos que não tivessem matado um cordeiro, tá? Tivessem matado o cordeiro.
e botado nas suas casas o sangue dele. Essa era a única forma de se proteger, porque o anjo da morte, ele passaria, mas ele tem medo do sangue do cordeiro, porque o cordeiro é Jesus. E depois disso tudo bem, né, meus filhos? Mas ele só avisou para quem confiava em Deus. E todos os primogênitos das famílias morreriam. Se fosse irmão único, morreria o irmão único. Mas alguém do Egito que era do Egito ia morrer. E o que é primogênito, Zucrinex? Primogênito é tipo, você nasceu primeiro naquela época de uma família, você ia morrer se sua família não botasse negócio na porta. E até o filho de Faraó morreu. Aí o Faraó ele ficou bem bravo mesmo, tá? Aí depois ele fez o seguinte, ele libertou Moisés, não, os escravos, porque Faraó estava bravo. Mas depois ele se arrependeu e mandou matar todo mundo. Quando ele achasse. E depois tudo certo. Aí Moisés, ele viu eles vindo atrás, ele orou para Deus. E Deus, ele fez o seguinte, foi 400 anos antes de Cristo, tá, meus crias? Aí Deus, ele deu um cajado, uma unção para Moisés. Se ele negócio, ele abriria o mar se ele usasse essa unção. Aí ele abriu o mar em 2. Zucrinex, como é que você sabe? Praticamente o mundo inteiro fala disso e tá na Bíblia. Se você não acreditar na Bíblia e acreditar só na indústria, vai tomar vergonha no meio da tua cara. Porque se você só acreditar na indústria, mete o pé desse vídeo. Que esse vídeo aqui é para homenagear a ressurreição de Jesus. Aí Moisés conseguiu abrir o mar, mas Faraó estava vindo atrás. E na hora que todo o povo passou, aí as ondas fecharam e todo o exército, até mesmo Faraó, morreram no mar. Esse foi o motivo da primeira comemoração da Páscoa. Aí Deus, ele comemorava, Jesus, sendo mais exato, comemorava com uma ceia com seus discípulos. E ele disse que alguém ia trair ele naquele dia. E foi o Judas que traiu. Um dos 12 discípulos tinha Pedro, Tiago, João, tinha Mateus, um monte. Tá bom? Tinha Mateus, não sei se era Paulo ou Mateus. Eu acho que era Mateus antes dele entrar quase que eu falo tripulação, perdoa, Deus. No grupo de Jesus. Aí Judas, ele traiu realmente com um beijo em Jesus no rosto. E Jesus, ele foi levado e apanhou feio, tá? Tomou uns cacetetes que qualquer humano nem sobreviveria, tá? Ele tomou uns cacetetes com chicote de ferro, sério, pessoal. Só quem acredita na indústria que vai achar que é mentira. Quem acredita em Deus, eu tenho certeza que eu tenho escrito verdadeiro que acredita em Deus. Até aí, tudo bem, pessoal. Aí foi o seguinte, ele foi espancado, até aí, eu já disse, né, até aí boas, né, meus criados. Fez o renascimento, peraí, pessoal, fiz. Oxe, estágio 0, que estágio 0 é esse, meus criados? Pera. Até aí tudo bem, mas tinha um prisioneiro muito pior do que ele matava qualquer pessoa. E depois, como é que eu digo?
o outro lá perguntou se quem ele deveria libertar, Barrabás ou Jesus. E adivinha que as pessoas falaram Barrabás. Barrabás. Aí ele foi lá, lavou a mão e mandou matar Jesus. E Jesus, ele apanhou feio, tomou umas porradas que qualquer um nunca ia esquecer. Aí fora disso, tudo bem, né? Né, meus criados? Aí tudo certo tá aí, né? Aí, como é que eu digo, meus criados? Aí, como é que eu digo? Jesus, ele apanhou e ele tinha que carregar uma cruz antes dele ser crucificado. Ele carregou, mas aquela cruz era tão pesada que levava os nossos pecados. E o dobro, tá? Do que tem hoje, senão a gente nem estaria nessa terra, a gente estaria no inferno, sendo bem transparente com vocês, sem jogo, sem isso. E ele carregou, até que uma hora a cruz era tão pesada que ele acabou escorregando, e ele caiu com a cruz. Aí ele tomou uma chicotada e ele foi obrigado a levantar. Tá? Pra vocês verem, mesmo machucado. Aí chamaram como é que eu digo? Um homem. Irineu, eu acho. É, Irineu. E ele carregou a cruz junto com Jesus por um tempo. Aí depois... E depois tinha outra história a ver com o Irineu, mas eu não vou falar aqui porque vocês não vão querer saber. Ou vocês querem? Tá bom, vou contar. Ele ia pra um lugar que o mundo inteiro tinha que ir. Não, se quisesse, era um lugar sagrado. Que era tipo uma execução de um cordeiro, sim. Aí, é o seguinte, todo mundo que ia não podia levar roupa suja, pessoal. Todo mundo que ia não podia levar roupa suja. E senão era expulso de lá na mesma hora. E ele ia, mas infelizmente ele teve que ser ajudado. Aí o filho dele... Pera. E ele... Pera. E ele simplesmente foi, mas ele ficou triste por causa que a mancha, e ele não pode ir. E o que era a execução do cordeiro? O cara, ele pegava o cordeiro e arrancava a cabeça dele. E pegava sangue, pegava outra planta sagrada e enrolava o sangue e o negócio em forma de espiral. E quem encostasse seria abençoado pelo cordeiro. Naquela época o deus deles era o cordeiro. Sim, isso é louco. E Neo, ele voltou pra casa e o filho dele dizendo que ele tinha encostado num deus. E ele ficou triste, né? Aí ele foi abençoado pelo resto da vida, mesmo sem o cordeiro. Tá? Mesmo sem o cordeiro ele foi abençoado, porque ele ajudou Jesus. Tá bom? E depois, quando eles subiram lá no Monte da Caveira, o Monte Carvalho, botaram Jesus e perfuraram as mãos e o pé dele com prego e penduraram ele numa cruz. E ele morreu ali. Mas no terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou, pessoal. Esse que é o verdadeiro motivo da Páscoa, pessoal. É Jesus, é a ressurreição dele. Jesus é o nosso rei. Então é isso, pessoal. Fico muito feliz de poder explicar isso aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Já se inscreve aí que a gente tá quase batendo 400 inscritos, tá bom? Se você puder se inscrever, eu te agradeço de coração. Se puder, não é obrigatório. Tá bom? Rumo aos 400 inscritos. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa, pessoal.
Então, Deus abençoe vocês. Tenha uma Páscoa maravilhosa. Então, muito obrigado por tudo. Um beijo, um abraço e tchau. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã